Olá, tudo bem? Hoje a temática é sobre os pais. Essa instituição importantíssima na nossa vida, que tem muito a ver com a nossa maneira de lidar com o mundo, com a maneira de lidar com o dinheiro, com o crescimento, né? Vamos lá. Nós temos diversas histórias de clientes nossos que trazem em suas queixas uma relação difícil com os pais, muita mágoa e muito sentimento de vítima. Então hoje nós vamos trabalhar esse contexto no sentido de pontuar a questão da inteligência no processo terapêutico. Eu gosto muito da neurociência como material importante na psicoterapia, porque quando nós pensamos na atividade racional, na análise da nossa vida, dos contextos, dos conflitos, a gente percebe que nós temos uma tendência a alimentar emoções negativas, emoções que nos destroem, emoções que nos privam e sabotam possibilidades de superação, possibilidades de enxergar as coisas de um modo diferente, mais proativo, assertivo e que realmente resolve o problema. A vitimização, por exemplo. A gente nasce com uma sensação de que nós merecemos tudo. Você já percebeu? Meu pai não me amou o suficiente, meu pai não cuidou de mim o suficiente. Nós somos muito vítimas. Tanto no aspecto real, às vezes a gente é vítima mesmo, quanto no aspecto emocional. A gente tende a adotar uma posição infantil e às vezes temos 50 anos de idade e continuamos a carregar essa posição infantil. Quando a gente começa um processo terapêutico, a gente trabalha uma análise mais racional a respeito de quem foi o nosso pai. Quem foi ele? Quais foram as condições de desenvolvimento desse pai? Como foram os pais dele? A criação que ele recebeu? O que faltou para esse pai? E quando a gente começa a perceber que ele teve menos do que nos deu, a gente começa a se aquietar e percebe que foi humanamente, talvez, impossível ser melhor do que foi. Então, quando eu falo em terapia, eu falo em adoção de uma postura mais humana e mais digna diante da vida. E hoje eu vou citar alguns exemplos para mostrar como que a gente se engana, como que a gente se sabota nesse aspecto. Obviamente que todos nós temos nossas queixas, né? Nós temos essa coisa de minha mãe foi ótima, mas meu pai foi ótimo, mas, né? A gente sempre faz isso. E faz isso com todo mundo, né? Então, houve época em que eu tinha uma crise na adolescência, por exemplo, em que eu via problemas gravíssimos nos meus pais. Tinha uma petulância, uma prepotência em ver muitos problemas neles, em criticá-los, em achar que eles não sabiam de nada, coisas que acontecem às vezes, né, quando a gente é adolescente, né? A gente é prepotente nessa época. E apontava muito o dedo e como se eu fosse alguém maravilhosa, perfeita, pronta para a vida, né? E depois que a vida segue e a gente cresce, começa a adotar, a assumir responsabilidades, quando a gente começa a ter família, filhos, a gente começa a enxergar nossos pais de um modo diferente. A gente começa a ver que a coisa é muito mais séria e que o que é bom para tosse, né? Quando a gente começa a se ver responsável pela criação de filhos, por exemplo, que a gente começa a ver que o babado não é mole, né? E quando eu me divorciei, eu me mudei do interior para a capital e fui procurar emprego. E o mercado é cruel para quem já tem família. Sempre que alguém pergunta, você tem filhos? Se a gente tem filhos menores de idade, a gente vai para o fim da lista das possibilidades de vaga, né? Eles querem meninas jovens, solteiras, sem filhos. E eu ficava sempre, por melhor que fosse a minha avaliação no sentido da proatividade, inteligência ou experiência, sempre tinha uma mais jovem, mais desimpedida, mais desencanada, que ficava com a vaga. Então eu um dia atinei que eu precisava começar meu próprio negócio, porque arrumar trabalho depois de divorciada com 2 filhos menores de idade não era moleza. E o que eu comecei a fazer? Montei meu estúdio de arte e fui ser professora, mestre de ofícios de arte. E com quem que eu aprendi isso? Com meu pai. E melhor,
Além de ter um pai que a vida inteira foi um artista plástico polivalente, que atuava em diversos tipos de arte mesmo, meu pai era um cara que, se faltasse material, ele inventava. E eu me lembro de um dia dele sair procurando cabelo nos filhos, procurando um fio mais rígido, um fio mais grosso, suficiente para fazer pincel. Ele precisava pintar uns quadros, umas encomendas, e os pincéis dele estavam muito ruins. E ele saiu procurando cabelo ideal para fazer pincel entre os filhos. E ele fez os pincéis. Roubou o cabelo até da vassoura da casa. Uma outra época ele estava esculpindo madeira e os formões não estavam muito bons, já muito gastos, e vi meu pai cortando barras de ferro, usando a fornalha, eu nem sei dizer o nome, forja, esquentando o ferro para afinar a ponta, para criar a lâmina e adaptando para adaptar ao formão, fazer um formão, né? Adaptar um cabo de madeira prensado ali para virar um formão de fato para poder trabalhar. Então ele sempre fez as próprias ferramentas. E essa versatilidade eu aprendi com ele. Então, o que é que me deu condições de ter uma escola de arte por 29 anos, vivendo todas essas crises que o Brasil enfrentou sem quebrar, sem fechar, sempre criando projetos, inovações? Foi aprendido com meu pai. Aquele mesmo pai que na adolescência eu joguei muita pedra, critiquei, xinguei. E por que eu estou dizendo tudo isso? Jung fala uma frase que é interessante: aquilo que você rejeita persiste, aquilo que você resiste persiste. Então, durante muito tempo eu resisti a algumas características do meu pai, e no entanto ele estava extremamente vivo em minha vida no trabalho que eu fazia, né? No trabalho que eu realizava. Inclusive, graças a ele eu pude sustentar minha família, né? E o negócio continua. Atualmente, nossa escola de arte agora é dirigida pela minha filha Isabela. Agora nós temos 2 departamentos no nosso instituto, o departamento de terapias e o departamento de artes. E eu devo isso a ele, né? E devo à minha mãe, as habilidades que ela sempre teve na administração dos recursos econômicos. Minha mãe sempre foi muito econômica e sabia muito conservar os recursos que ela tinha. Então, quando a gente pensa nos nossos pais, nós precisamos ter um olhar humano e amoroso para eles, para que a gente possa reconhecer as habilidades, os talentos que eles têm e aceitar as limitações. E nós sabemos que as limitações não são escolhidas. As dificuldades que eu tenho como Morgana, eu não escolhi ter. Elas vieram comigo. E à medida do possível eu vou trabalhando para que elas deixem de existir. Que elas deixem de existir, que elas sejam melhoradas, né? Então, a resistência aos nossos pais nos priva de assimilarmos também os valores que eles têm, as habilidades que eles têm. É fecharmos os olhos para essa capacidade que eles tiveram de trazer ao mundo crianças que puderam crescer, se desenvolver e se tornar pessoas transformadoras na sociedade, né? Então, quando eu vejo clientes meus que estão vivendo conflitos nos relacionamentos, no trabalho, na relação com as pessoas, eu visito primeiro a relação deles com os próprios pais, principalmente com o pai. O pai, que é o provedor, que faz a relação com o dinheiro, né? Porque a relação com o nosso pai fala muito da nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com o crescimento, né? E é muito interessante isso. Eu tenho o caso de um cliente que rejeitou o pai porque o pai tem uma característica de ser muito, não levo desaforo para casa, faço escândalo se precisar, roda baiana se precisar, sou agressivo se precisar e me viro. Esse cliente tem em sua estrutura uma falta de atrevimento, uma falta de agressividade que o tornou uma pessoa que tolera abusos, que se resigna diante de situações aversivas no trabalho, é passado para trás, não é levado em conta. E quando a gente vai ver, vamos analisar a personalidade desse pai, desse cliente. É um homem que veio de outro país, de uma origem extremamente simples, com mínima escolaridade, foi para outro país, se iniciou em outro país, fazendo bicos, fazendo trabalhos braçais, e constituiu família e criou a família. E esse cliente é um engenheiro que trabalha numa grande empresa. Então imagine, quando a gente pensa nesse pai, bronco, que roda baiana, que não leva desaforo para casa, foi um desbravador, foi um guerreiro, né? Então quando a gente olha para esse pai com esse olhar, puxa vida, que coragem que esse homem teve.
Então esse cliente tem a oportunidade de olhar para esse pai de novo e perceber o valor que esse pai tem. E assim, aceitando esse pai, ele pode se autorizar a desenvolver as habilidades que esse pai também tem. E ele pode desenvolver essas habilidades nele e assim não permitir que os outros abusem dele, que os outros façam dele gato e sapato. E ele também não leve desaforo para casa, né? Então o recado de hoje é esse. Nós temos que ter muita atenção com essa coisa sobre a nossa relação com os nossos pais, mesmo que eles tenham cometido erros, mesmo que eles tenham pisado na jaca, né? Mas pensar nas atribuições, nas habilidades, nos talentos que eles têm, porque eles têm muito a nos ensinar. E quando a gente rejeita o nosso pai, nós rejeitamos também o que há de bom nele. E muitas vezes o que há de bom é o que está nos faltando. É o que está sendo essencial para a gente dar um avanço na vida. Ok? Se você gostou, curta o canal, compartilhe, ajude outras pessoas a receberem um recado como esse, quem sabe fazer as pazes com o passado, fazer as pazes com a família e assim encerrar ciclos de escassez, de sofrimento, de solidão. Ok? Um abraço, até a próxima.